Encerrado o tempo Pela destinado... ordem, presidente. Pela ordem, senhor vereador. Peço pensão intervagimental para continuar os trabalhos. Consulta ao plenário. Se o plenário estiver de acordo. O plenário está de acordo? Perfeitamente, senhor presidente. Então, eu peço ao secretário que faça a leitura das matérias constantes da ordem do dia. Requerimento de número 98/2012. Nos termos do artigo 246 do Regimento Interno, requeremos a concessão de regime de urgência especial ao projeto de resolução de número 3/2012, que altera o dia e horário das sessões legislativas. A alteração pretendida já foi objeto de discussão entre a edilidade, que por maioria decidiu pela mudança proposta no presente projeto. Assim, se requer celeridade na mudança a ser promovida, a fim de que as sessões realizem-se no período diurno, possibilitando maior acesso da população aos trabalhos do Legislativo. À vista do exposto, contamos com a devida anuência de todos. Câmara Municipal de Mairinque, 16 de maio de 2012, 1/3 dos vereadores. Coloque em discussão o requerimento de urgência de número 98, assinado por um terço dos vereadores, em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, passo em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Está aprovado o requerimento. Projeto de resolução número 3/2012. Altera o regime interno, dispondo sobre o dia e horário das sessões ordinárias da Câmara. A Câmara Municipal de Mairinque resolve aprovar o seguinte projeto de resolução, de autoria da mesa. Artigo 1º. Os dispositivos da resolução de número 263, de 11 de março de 1994, regimento interno abaixo enumerados, passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 103. As sessões serão semanais, realizando-se às terças-feiras, com início às 14 horas, exceto nos feriados e pontos facultativos. Artigo 131. Inciso 1º. As proposições destinadas ao expediente da sessão ordinária deverão ser protocoladas até a segunda-feira, ou em caso de feriado ou ponto facultativo em dia útil imediatamente anterior, em horário de normal funcionamento. Artigo 2º. Ficam revogadas as resoluções de números 422, de 19 de janeiro de 2005, e 424, de 23 de fevereiro de 2005. Artigo 3º. Esta resolução entrará em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Mairinque, 4 de maio de 2012. Vereadora Giovana Souto, presidente. Vereador Teixeira, vice-presidente. Vereador Dr. Sérgio Ribeiro, primeiro secretário. E vereadora Deia, segundo secretário. Emenda de número 4/2012. Ao projeto de resolução de número 3/2012, de autoria da mesa. No artigo 1º do projeto de resolução de número 3/2012, onde se lê 14 horas, lê-se 18 horas. Gabinete da vereadora, em 15 de maio de 2012, vereadora Deia. Coloque em discussão o projeto de lei de resolução de número 3/2012 e a emenda. Em discussão, nenhum vereador quer... Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra a vereadora Deia, por 15 minutos, com direito a partes. Eu peço a aprovação da emenda ao projeto de resolução, pelos motivos que eu coloquei no tema livre, lembrando que essa casa ela já teve sessões de Câmara em dias de semana, no período da tarde. Lembrando que nós temos apenas uma sessão, né, pelo regimento interno, pela lei orgânica e tudo mais, uma sessão por semana. Lembrando também
que voltou para o período das 18 horas exatamente porque, se ao longo do período que ficou às 14 horas, não ficou demonstrado que tinha tido um ganho dos trabalhos. Nós temos apenas uma sessão. Se nós tivéssemos mais de uma sessão, eu até entendo que pudesse, como em outras cidades, que tem 2, 3 vezes por semana, ser no período da manhã, depois para a noite, para a tarde e para a noite. Não é o caso. Também verifico que é muito mais fácil a gente fazer com que haja um hábito da população de acompanhar os trabalhos quando o horário é um horário mais adequado, que não no período da manhã nem no período da tarde. Não vejo o porquê da mudança. Eu ouvi alguns argumentos de que seria talvez pela questão da economia. A economia, quando foi levantada essa questão, que não é uma coisa para se deixar de lado, mas eu pedi que fosse argumentado se a economia ela aconteceria. Quanto se gastaria menos de energia elétrica, quanto se gastaria menos de água, quanto se gastaria menos de outras coisas. Não me foi apresentado nenhum relatório dizendo que é muito oneroso ficar no período em que a gente está. Mesmo porque os trabalhos são dinâmicos. Tem sessões que duram 15 minutos, tem sessões que duram 2 horas. Não existe um padrão. O município de Mairim, que em nenhum momento, em nenhum lugar está escrito que quer economia daqueles seus representantes durante os trabalhos, muito pelo contrário. É dado o amplo direito das pessoas falarem por um tempo que está no regimento interno e tudo mais. Então, o argumento da economia, eu penso que ele não é forte, não tem vida. Não tem vida. Eu vejo que a questão talvez seja de comodidade de alguns. E nós estamos aqui para discutir. Eu não sou dona da verdade. É a minha opinião que eu estou colocando. A pesquisa que eu fiz, ela foi uma pesquisa simples de perguntar para as pessoas e para as entidades, e mais a vivência que eu tenho de ter sido vereador em período da tarde, período que tinha sessão à noite e tudo mais. Esta casa, ela tem uma importância que transcende as nossas histórias. Essa casa, ela tem muita história. Desde que ela acontecia lá no prédio da prefeitura, lá em cima, em 2, 3 salas. Depois veio para cá. Foi daqui que nós resistimos durante o processo das diretas. Foi aqui nesta casa, nesse plenário, que nós acompanhamos quando foi a questão de decisões do final do período militar, durante a Constituinte. Inúmeros problemas. Foi aqui, foi daqui, desse local, que se fez a resistência. E muitos desses, se fôssemos fazer um levantamento, e é possível fazer esse levantamento, porque essa casa ela é bastante organizada e tem tudo registrado, tudo aconteceu muito mais no período após as 18 horas. Então, num período eleitoral, pré-eleitoral, quando a cidade quer falar de disputa, quer falar de política, a gente coloca uma questão dessa de mudança de horário. Eu penso que se a gente escutar, porque eu hoje estou certa de que o horário das 18 vai prevalecer. Mudando, nós vamos escutar o que nós já escutamos no passado. Não estão querendo que a população participe. Esse é um recado que está implícito. Então, eu estou muito tranquila. Quero aqui registrar a presença do ex-vereador Arnaldo também, né? Que, vereadora Benedita Tota, ex-vereadora também. Nós tivemos aqui, fomos vereadores em momentos em que as sessões eram à tarde, sessões à noite. Então, eu estou muito tranquila, peço o voto para que seja mantido o horário das 18 horas, que é uma emenda que eu apresentei. E que, se tiver problema do dia, a gente faça a mudança do dia, não tem problema.
né? E são esses os argumentos, e eu estou aberta a discutir. E se alguém tiver algum problema, alguma questão a colocar sobre a minha argumentação, estou à inteira disposição para fazer os esclarecimentos. Muito obrigada. Continua em discussão o projeto de resolução de número 3, juntamente com a emenda de número 4, em discussão. Peço a palavra, senhora presidente. Com a palavra o vereador Ricardo Veterinário, por 15 minutos, com direito a partes. Senhora presidente, senhores vereadores, população aqui presente. Estou nessa casa há 16 anos e já tivemos várias mudanças de horário, tentando trazer a população para cá. E já mudamos da quarta-feira para a segunda, da segunda para a quarta de novo, já fomos para 6, voltamos. Isso é democracia, isso a Câmara vai determinar, os seus vereadores vão aprovar ou rejeitar, quer dizer, a maioria vai estar fazendo. E eu acho que as entidades, em primeiro lugar, que realmente têm interesse de estar vindo à Câmara, pleitear o direito, pleitear, saber o que está acontecendo, saber, por ser uma entidade sem fins lucrativos, uma entidade que está aí para somar, para melhorias da nossa cidade, ela vai sendo conclamada, sendo convidada, ou seja qual for a matéria, em qualquer horário ela vai estar aí. Então, como eu já disse, já participei de vários horários, de vários dias de sessão, e vou com a maioria. Aprovo a mudança para terça-feira, às 14 horas. Continua em discussão o projeto de lei de resolução número 3, juntamente com a emenda de número 4, em discussão. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor Como vereador. líder do PSDB, peço pensão 5 minutos para a gente conversar pela bancada do PSDB. Consulta ao plenário. Está pedindo. Está suspensa a sessão por 5 minutos. Aqui,